Jeremias capítulo 18, a leitura será do capítulo inteiro e o próprio capítulo, o capítulo todo será assim pregado, se Deus quiser. Jeremias capítulo 18. Assim diz o Senhor nosso Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu falar, pois quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Então disseram: Vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se-á mal por bem? Pois abriram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e ao poder da espada. Sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Seus maridos sejam mortos de peste, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres bandos sobre eles de repente, porquanto abriram cova para prender-me e puseram armadilhas aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não lhes perdoes a iniquidade, nem lhes apagues o pecado de diante da tua face, mas sejam derribados diante de ti
age contra eles no tempo da tua ira. Amém. Imagine um paciente que precisa realizar uma cirurgia complexa. Ele está ansioso e nervoso diante daquela circunstância. E quem não ficaria? Você que já passou por isso, se é que você passou, você sabe muito bem como é lidar com isso. A véspera que antecede ali o momento de você ser operado. Mas o paciente que vai até ao cirurgião, que ele se coloca naquela situação, ele vai até o local para ser operado, ele confia em alguma medida no seu cirurgião. Durante a cirurgia, o paciente está completamente entregue nas mãos do cirurgião, que toma, certamente, meus irmãos, decisões importantes para garantir tanto a segurança do seu paciente, bem como também a sua recuperação. Naquele momento, o paciente não pode controlar o que está acontecendo, mas ele confia na habilidade e experiência do cirurgião, que conduz todo o processo. Ele sabe, ou pelo menos ele tem que pressupor isso, que está em boas mãos, que o cirurgião vai fazer de tudo para garantir os melhores resultados, resultados que sejam positivos. Você sabe como é isso, não sabe? Ainda que não seja com relação a uma cirurgia propriamente dita, mas você sabe como é estar nas mãos de outra pessoa, não sabe? Essa é uma expressão que a gente utiliza muitas vezes para falar de algo ruim. Estou nas mãos de alguém, né? No sentido negativo. Mas veja, eu acabei de ilustrar aqui com uma história que ela é positiva. Uma vez que você precisa ser operado, ter alguém que possa fazer isso por você, que tenha conhecimento, experiência, e que você se coloque nas mãos dele nesse sentido, é algo positivo. Então, todos nós, em alguma medida, sabemos o que é estar nas mãos dos outros. Pense, por exemplo, quando você era criança, e as crianças aqui que ainda estão nessa fase, na tenra idade, você sabe muito bem o que é estar nas mãos dos seus pais, na sua dependência, no seu cuidado, debaixo ali da sua autoridade, dependendo inteiramente deles. E existem outras maneiras de demonstrar isso, meus irmãos. Mas nenhuma delas é tão profunda quanto a que é descrita nesse texto aqui nessa manhã. Na verdade, a forma como Deus lida aqui com o profeta Jeremias e com o seu povo, com a sua nação, é bastante profunda e revela muito bem como nós estamos diante de Deus, qual é o nosso status diante do Senhor nosso Deus. Nós somos totalmente dependentes dEle, estamos entregues inteiramente nas suas mãos. Não apenas com relação a um aspecto da vida, como alguém que vai fazer uma cirurgia, pontualmente, ele se coloca naquele período, naquele momento, debaixo ou nas mãos de um cirurgião. Ou enquanto você está na casa dos seus pais e precisa passar por esse período. Não. Com relação ao nosso Deus, a nossa dependência, o estar entregue às mãos de alguém, nesse caso nas mãos do Altíssimo, é desde a nossa concepção e é para todo sempre. Não é numa circunstância, não é num problema específico, não, é em todos os momentos de nossas vidas. Todo o nosso ser, na verdade, o fôlego que você tem, a condição para você viver, depende totalmente do nosso Criador, das boas mãos do nosso Deus. Esse texto, meus irmãos, nos ensina muitas verdades, mas principalmente, eu quero que você guarde isso, nos ensina que como um grande oleiro soberano,
que remodela seus vasos de barro com as próprias mãos. E Yahvé, o Deus da aliança, ele executa os seus planos na vida de seu povo e em todas as nações da terra. Sim, como um grande oleiro soberano. E Yahvé, ele remodela, no caso, como o oleiro que remodela os seus vasos, ali mexendo com a argila, e os forma conforme a sua própria vontade, dando o fim que ele mesmo deseja. E Yahvé, ele executa os seus planos na vida do seu povo, bem como também de todas as nações da terra. Todos nós não passamos de cacos de barros nas mãos do grande oleiro soberano. Observe o texto novamente, o capítulo 18. Veja como isso é muito claro aqui. Essa figura do oleiro, essa imagem aqui, ela percorre todo o texto, mesmo que você tenha ela sendo destacada mais até o versículo de número 12, aqui 11, 12, mas até o final do capítulo, o que é dito depois também está em conformidade com o que é aqui apresentado. Mais do que isso, o capítulo 19, que se for da vontade do Senhor nosso Deus, veremos à noite, também ainda continua falando, expressando também essa ideia, essa questão do oleiro. Então é um tema importantíssimo no livro de Jeremias, que percorre não apenas o 18, mas também o capítulo 19. Essa imagem aqui de Deus como o oleiro e nós como a argila, como os vasos em suas mãos. Também eu quero que você observe de forma geral, ainda aqui nesse momento, como há um contraste aqui presente no texto com a palavra, e na verdade há mais de um jogo de palavras presente. Um deles, e é importantíssimo entender isso, é a palavra planos aqui que aparece, ou dependendo da tradução, projetos. Você vai observar que há um contraste, e como eu disse, há um jogo de palavras. Enquanto você tem os homens ímpios da nação de Judá tramando planos para calar Jeremias e até mesmo matá-lo, nós observamos no texto que é Deus quem executa os seus planos. Até mesmo aqueles homens estavam debaixo ali da sua autoridade, até mesmo aqueles homens, sacerdotes, profetas, os líderes do povo, eles eram também vasos nas mãos do oleiro. Então essa é uma ideia que percorre o texto também, para você se atentar a isso. Veja novamente o versículo de número 1 até o versículo de número 4, esse primeiro bloco aqui, que é mais breve, é uma descrição breve acerca da ordem divina para o profeta. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Descia à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Veja, agora Deus ordena Jeremias a ir a outro lugar. Ele já o havia levado, conduzido pelas ruas de Jerusalém, você deve lembrar disso, lá no capítulo 5, versículo 1, bem como também as ruínas de Siló, lá no capítulo 7, versículo 12. Dessa vez, o Senhor o leva à casa do oleiro. E o que Jeremias viu aqui, meus irmãos, nesses primeiros versículos, do 1 ao 4, descritos aqui, é o que acontece o tempo todo ali, naquele contexto, na casa de um oleiro, ou num ateliê, por assim dizer, de cerâmica. Primeiro, veja, o oleiro aqui, ele jogou uma massa informe de barro no meio do torno. E girando a roda com os pés, ele começou a dar forma ao barro com as mãos, transformando-o num pote. Porém, o texto diz que algo deu errado enquanto o trabalho estava sendo feito, alguma coisa aconteceu. O pote ali não estava se formando corretamente. Havia um defeito no barro. Ou talvez não fosse bom o suficiente para um trabalho delicado. Então, o texto diz que, com toda a sua habilidade, o oleiro ele moldou num tipo de recipiente completamente diferente. Ele transformava um jarro numa tigela, ou uma lamparina numa xícara. Fazia o que quer que lhe parecesse melhor. O torno do oleiro, meus irmãos,
é claramente uma lição acerca da soberania de Deus. Ele põe, ou melhor, essa lição, ela põe um fim a qualquer orgulho e silencia todo tipo de vanglória. Diante dessa imagem do profeta vendo o trabalho do oleiro e de como o oleiro, segundo o seu bem parecer, veja, segundo o seu bem parecer, essa ideia, segundo o bem lhe pareceu, de acordo com a sua própria vontade, nós somos conduzidos através dessa imagem aqui, riquíssima, de como Deus tem todos nós em suas mãos e faz conforme bem lhe parece. Observe versículos 5 e 6 agora, 5 e 6, primeiro 6, parte A. Versículo 5 e o versículo 6, parte A. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Percebe como a pergunta que o Senhor Deus faz aqui, ela não precisa de resposta? Sim, é uma chamada pergunta retórica. E essa é uma das perguntas retóricas mais importantes que se encontra na palavra de Deus. A ideia é claramente essa: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? E quem é, meus irmãos, que ousaria responder essa pergunta com uma negativa? Quem teria a ousadia de dizer, não podes? Versículo 6 ainda, parte B. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Observe como Deus, ele além de conduzir o profeta àquele lugar e trazer uma imagem muito vívida de qual é a condição, não apenas da nação, mas de todos os homens nas mãos de Deus, o próprio Deus também dá a explicação, didaticamente, instruindo o seu profeta, bem como também o seu povo, como faz nessa manhã, acerca da sua soberania, do seu domínio absoluto sobre todas as coisas. Em outras palavras, se a imagem não é suficiente para você entender, entenda com a minha explicação, através de perguntas e respostas que o próprio Deus nos traz. Sim, meus irmãos, Ele é o oleiro, nós somos o barro. A questão doutrinária dessa passagem aqui pode ser afirmada de modo muito simples, meus irmãos. Eu digo com relação ao texto inteiro, não tenha dúvida quanto a isso, especialmente nesses versículos iniciais, que escancaram essa doutrina para nós. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser com você. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser fazer com você, assim como comigo. Isso é o que significa para Ele ser Deus. Porque Deus é Deus, Ele é livre para fazer o que desejar. Em suas mãos está todo o poder, lei, controle, autoridade, reino, governo e domínio. Essa é a doutrina da soberania de Deus. E algumas pessoas, é bem verdade, elas não se importam com essa doutrina. Não parecem dar muita atenção para essa doutrina. Outras estremecem perante ela. Alguns até mesmo ousam tentar se opor a ela. Porém, ela não pode ser negada. Ela não pode ser negada. Os homens não estão em igualdade de condições com Deus. Ele é o Criador. Nós somos criaturas. E essa é uma verdade, meus irmãos, que ela aparece desde o princípio, literalmente falando. E é afirmada durante toda a Bíblia, até o final dela. Ele é o Criador, nós somos criaturas. O capítulo 2 da nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, de Deus e da Santíssima Trindade, tem esse título. A seção 2, não vou ler ela inteira, mas apenas até essa parte aqui. Ouça bem, expressa essa mesma verdade. Diz assim, a seção 2, do capítulo 2. Deus tem toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança em si mesmo.
Ele é todo suficiente para si mesmo, pois não precisa das criaturas que trouxe a existência. Não precisa das criaturas que trouxe a existência. Guarde bem isso. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua própria glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única fonte de todo ser, de quem e para quem são todas as coisas. E agora escute essa proposição. E sobre elas, sobre quem, pastor? Sobre as criaturas, sobre toda a criação, sobre todos nós, e sobre elas, tem domínio, ou tem soberano domínio, para fazer com elas, para elas, e sobre elas, tudo quanto quiser. Exatamente o que ensina Jeremias capítulo 18. Deus pode fazer o que Ele quiser com todos nós, com cada um de nós. Deus é soberano absoluto. Todos os demais são totalmente subservientes. Não foi isso que nós ouvimos na santa convocação, na chamada do nosso Deus à adoração ao seu santo nome, em Isaías 45, versículo 9? Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Qual é a resposta? Um sonoro não. Evidentemente não. A imagem de oleiro, meus irmãos, do oleiro aqui presente e do barro, ela revela de maneira muito clara o domínio do Senhor sobre nós. Mas observe, pelo menos duas razões aqui, que nós observamos o quanto essa imagem ela é apropriada para descrever o relacionamento de Deus conosco. Primeira razão, porque nós somos feitos de barro. Nós somos feitos de barro. Você lembra de Gênesis capítulo 2, versículo 7? A palavra de Deus diz, Gênesis 2, 7, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Deus era o oleiro, Adão era o barro. E a palavra que Jeremias empregou para oleiro aqui no capítulo 18 do seu livro, vem da palavra traduzida como formou lá em Gênesis capítulo 2. Claramente o profeta está fazendo uma conexão aqui, mostrando a conexão que há entre a sua fala aqui, o que Deus está falando aqui para ele, e como as coisas aconteceram no início. A primeira coisa que nós aprendemos sobre a nossa posição no universo é que Deus é o oleiro e nós somos o barro. E isso era verdadeiro na criação, não tenha dúvida, mas permanece verdadeiro também depois da queda. Veja, Gênesis 3, versículo 19. Gênesis 3, 19. Quando Adão pecou, Deus amaldiçoou a humanidade. Em que termos ele disse isso? Gênesis 3, 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Somos lembrados que somos feitos do pó, somos vasos de barro quanto à nossa criação, e somos também lembrados depois da queda. E Deus transformou o pó, meus irmãos, em barro para formar um pote. Depois de um certo tempo, o pote voltará ao pó por causa dos seus pecados. Desde o início do mundo, desde o começo dos tempos, nós sabemos que somos pó. O rei Davi escreveu no Salmo 22, verso 15: me deitas no pó da morte. E isso para algumas pessoas pode soar como um insulto, como se fosse uma descrição que diminui o valor do homem, quando na verdade a palavra de Deus coloca o homem numa posição exaltada em comparação ao restante da criação. Mas não é um insulto nesse sentido, é boa teologia, como também é boa ciência. Os corpos seres humanos são feitos do pó do solo. Nós somos apenas barro. Segundo lugar, a segunda razão, porque é uma imagem apropriada. A imagem do oleiro e do barro
também é apropriada, porque um oleiro pode fazer o que quiser com o barro. Meus irmãos, o barro molhado, ele é maleável. Um artesão qualificado, ele pode moldá-lo em qualquer coisa que ele quiser. A menor mudança de posicionamento do polegar ou os dedos muda os contornos que ele dá ali àquele objeto. O oleiro, ele tem total domínio sobre o barro. E nas mãos fortes de um oleiro, coisa que é uma característica daqueles que trabalham com isso, terem mãos e braços fortes, o barro é batido e moldado como quer que o oleiro queira. Se somos apenas barro, a consequência é essa. Então, logo, estamos à mercê do oleiro. Calvino escreveu o seguinte sobre isso, comentando esse texto: até que sejam levados a saber que estão tão sujeitos ao poder de Deus e que sua condição pode, num único momento, ser mudada de acordo com a vontade dele, os homens nunca serão humildes como deveriam ser. Calvino está dizendo aqui que essa doutrina da soberania de Deus, vista nessa imagem do oleiro e do barro, nos humilha, meus irmãos, e deve nos conduzir a mais humilde reverência pelo nosso Deus. Por isso que alguém que conhece bem a soberania divina através da sua revelação, é uma contradição essa pessoa ser um arrogante, uma pessoa soberba, que vive com um olhar altivo, quando ela na verdade não passa, quando todos nós não passamos de cacos de barro. Que loucura é alguém assim se considerar melhor do que os outros, superior por alguma coisa que talvez possua, ou que ele faça, que ele exerça, porque ele é igual, você é igual a todos os demais cacos de barro, todos nós. E isso fica ainda mais evidente na hora da morte. Ou você já não teve essa percepção quando foi a um funeral, quando foi a um enterro? Exatamente essa imagem diante dos seus olhos. Alguém que tinha uma beleza enquanto vivo, que tinha posses, que era muito bem assim quisto pelas pessoas, agora está ali estirado, sem vida, e o seu corpo volta ao pó, como qualquer outro mortal, como qualquer outro que passou por essa terra, com exceção do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos e permanece vivo para todo sempre. Desde Adão, essa tem sido a realidade dos homens. Depois da queda, cacos de barro, cacos de barro. Essa doutrina poderosíssima deve nos fazer curvar diante da majestade do Altíssimo, deve fazer nos conduzir a tributar toda a glória ao nosso Deus, ao nosso Criador. Percebe o quão loucos são os homens que vão ao púlpito de uma igreja e começam a falar e anunciar outros ensinos que não sejam sobre o nosso Deus. Do começo da liturgia até o final, principalmente no ápice dela, no cume do monte, Deus deve ser anunciado. A sua glória deve ser manifestada para a igreja, através de todos os elementos de culto, especialmente pela pregação da palavra. Quando você escutar um pregador falando coisas sobre si mesmo, que não tenham nada a ver, não seja nada a ver, a intenção é simplesmente se exaltar, ou fugindo do texto de outra maneira, uma das coisas que deve você fazer pensar é: o que é que esse caco de barro está falando? O que é que ele tem para dizer? Que não seja anunciar o oleiro, que não seja para falar das mãos do oleiro, que não seja para falar da obra do oleiro, que não seja para tributar glória ao oleiro. O que é que esse barro está dizendo? Ele não tem nada para dizer a parte do oleiro.
Deus pode, meus irmãos, guarde isso, fazer o que quiser conosco. Mas observe ainda aqui, embora seja familiar a ilustração de Jeremias do oleiro que ele descreve aqui do barro, infelizmente, assim como outros textos da palavra de Deus, é frequentemente mal entendida essa passagem. Alguns estudiosos dizem que o oleiro ele era limitado pelo seu barro. Escute o que diz, pelo menos alguns que pensam assim. A qualidade do barro determinava o que o oleiro poderia fazer. Ele poderia fazer outra coisa do mesmo barro, mas não o vaso específico que ele esperava. Desse modo, o barro poderia frustrar a intenção original do oleiro e fazer com que ele a mudasse. Yahvé, o oleiro, estava lidando com um barro resistente ao seu propósito. A qualidade das pessoas, de certo modo, determina o que Deus pode fazer com elas. Mas perceba que esse ponto de vista, essa interpretação aqui que é dada, ela dá crédito demais ao barro, aos vasos de barro, e menos ao oleiro. Esquece que esse oleiro é quem fez o barro, antes de qualquer outra coisa. Essa opinião, meus irmãos, ela permite que o barro controle o seu próprio destino, como se meros seres humanos pudessem mudar a mente de Deus. O profeta Isaías deu uma boa resposta para aqueles que exaltam a humanidade às custas da deidade. Isaías 29, versículo 16. Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Ora, esse tipo de interpretação deve ser rejeitada por nós. O oleiro é quem determina como o vaso será. E se Deus é o oleiro, como disse já certa figura da história da igreja, deixe ele ser o oleiro, deixe Deus ser Deus. Agora, há outros que consideram que a imagem de Deus como oleiro aqui é uma imagem reconfortante. E ao lerem esses versículos, tem uma seguinte interpretação, é como se fosse assim: Deus ainda não terminou sua obra em mim, Ele está me transformando em algo belo. Então eles vão por um caminho de interpretação como se a ênfase principal do texto fosse nisso, de Deus estar moldando a vida deles para uma coisa melhor, para algo maior. Mas essa fala, ela não reflete a ênfase principal do texto. Por favor, entenda isso. Não é que não contém a verdade nessa interpretação, como a gente vai ver ainda, se Deus quiser, até o final desse sermão. Sim. Mas não é a questão central do capítulo 18 de Jeremias. Por mais que tenham implicações sobre isso, a questão central não é essa. E qual é então, reverendo? A questão central é uma mensagem sobre juízo. Em outras palavras, o vaso no torno do oleiro não deve ser uma imagem que é, à primeira vista, reconfortante para nós. É para ser uma imagem, à primeira vista, no primeiro momento, perturbadora. A mensagem de Jeremias aqui é sobre um barro nas mãos de um oleiro que está irado, onde vai ficar ainda mais claro no capítulo 19. Mas já aqui isso é vislumbrado. Ora, a ideia é essa: se Deus pode fazer o que Ele bem entender, o que Ele bem quiser, então Ele tem o direito de destruir vasos de barros por causa dos seus pecados. Deus é aquele que o trouxe a este mundo, e Ele também pode tirá-lo. E até que você reconheça isso, você não levou as últimas consequências, não meditou o suficiente na absoluta soberania de Deus. Meus irmãos, o Senhor levou Jeremias até a casa do oleiro, a fim de advertir a casa de Israel sobre a sua própria ira.
Essa é a questão central aqui. E ele começou com o grande motivo da ascensão e queda das nações. Volte os olhos ao texto, observe do versículo 7 ao versículo 10. Do 7 ao 10. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que eu houvera dito, lhe faria. Observe que esses são princípios gerais para o modo como Deus lida com os reinos deste mundo. Isso se aplica também à forma como Deus lida, não apenas com as nações naquele tempo, mas também com os povos em nossos dias. A ideia é essa, deixa eu ilustrar isso para você. Não é que Deus faz apenas um jarro aqui, um vaso de flores acolá. Não, não é essa a ideia. A imagem aqui, ela ganha uma amplitude gigantesca. Nações inteiras, não apenas a vida do profeta Jeremias, não apenas Judá, Jerusalém, nações inteiras estão no torno do oleiro, e ele está remodelando conforme a sua própria vontade. Ele é quem traz prosperidade ou desastre, na medida que isso lhe apraz. Sim, como você tem ouvido por anos deste púlpito aqui, os presidentes, quer seja dos Estados Unidos, do nosso país, as nações mais poderosas da terra, pense na Rússia, pense em toda a Europa, todas as nações, não apenas os governantes, as nações como um todo estão nas mãos do oleiro. Estão nas mãos do oleiro. Eu quero lembrar a você do que Deus falou lá em Jeremias 1, versículo 10. Jeremias 1, versículo 10. O profeta Jeremias, ele foi constituído por Deus para quê? Veja, Jeremias 1, 10. Deus o constituiu sobre as nações e sobre os reinos. Ele diz, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Um reino que está se dirigindo para a destruição só pode ser salvo se ele se arrepender dos seus pecados. Por outro lado, uma nação anteriormente abençoada por Deus será destruída por causa da iniquidade dela. Princípios gerais que se aplicam em nossos dias. Se um povo se arrepende dos seus pecados, lembre de Nínive, lá com a pregação de Jonas, Deus o que ele fez? Perdoou, e assim não suscitou o mal contra eles que havia dito que faria. Mas se uma nação não se arrepender e continuar nas suas veredas tortuosas, nos seus caminhos maus, Deus trará o seu juízo contra eles. Você acha mesmo que tudo que tem acontecido em nossos dias, guerras que são não legítimas, homens vivendo para expandir os seus próprios reinos, para dar glória ao seu próprio nome, Deus vai deixar isso passar? Deixa eu contar a você algo que aconteceu na história da igreja, importantíssimo, que também nos ensina bastante sobre o que Jeremias está ensinando aqui. Durante a crise irlandesa de 1641, as palavras de Jeremias foram bem aplicadas ao parlamento inglês. No sermão pregado perante a Câmara dos Comuns, o puritano Edmund Calamy, ele desenvolveu os seguintes pontos, pregando aqui, nesse texto. Em primeiro lugar, em Jeremias. Em primeiro lugar, que Deus tem uma prerrogativa independente e iluminada sobre todos os reinos e nações para construí-los ou destruí-los, como lhe aprouver. Segundo, embora Deus tenha esse poder absoluto sobre os reinos e nações, ele raramente usa esse poder, mas primeiro ele adverte. Terceiro, que a nação que se desviar do mal, desviará os juízos nacionais e obterá bênçãos nacionais.
Quarto, que quando Deus começa a edificar e plantar uma nação, se essa nação faz o mal aos olhos de Deus, Deus irá desconstruí-la, arrancá-la e arrepender-se do bem que pretendia fazer a ela. As palavras de Jeremias também servem de advertência para a nossa nação, meus irmãos. Também servem. Eu sei que alguns de nós não estão tão familiarizados com essa doutrina, não é? A gente não pensa na soberania de Deus, muitas vezes, sobre os povos, sobre as nações. Pastor, a gente pensa assim, a gente crê que as nações serão convertidas a Cristo. Eu estou falando mais do que isso. Eu estou falando algo além disso também. Estou dizendo que já agora, as nações lhe devem culto. As nações lhe devem obediência. Lembra de Mateus capítulo 28? O final do capítulo 28? O próprio Cristo disse que tem toda a autoridade. E na sua mensagem, na sua ordem para os seus discípulos anunciarem o seu evangelho, ali está contida a submissão das nações ao seu reino, ao seu reinado mediador. Então não é algo que a gente deve apenas esperar quando Cristo voltar, mas agora já, orar por isso, pregar nesse sentido, clamar a Deus para que Ele intervenha e submeta as nações à sua vontade. E toda nação que se rebela contra isso, está em rebeldia contra o governo de Cristo. Pense no nosso país, na nossa nação. De acordo com o profeta Jeremias, o único meio de escapar do desastre, do mal aqui, é se afastando dos pecados, se arrependendo deles. A única maneira de abrandar a ira de Deus sobre nós, brasileiros, é a nação se arrependendo do seu ódio, da violência, do desperdício, da preguiça, da injustiça, do egoísmo, materialismo, imoralidade sexual, idolatria. É somente se o nosso país abandonar todos esses pecados. De acordo com a palavra de Deus, uma nação pecadora deve se arrepender. Se isso não acontecer, ela vai perecer. O Brasil, meus irmãos, o presidente de nossa nação, os governantes são apenas barro, e Deus é o oleiro. Ele moldará ou arruinará como bem entender, de acordo com a justiça e o arrependimento da nação. Foi essa mensagem que Jeremias entregou ali. No caso, Deus mandou Jeremias entregar para Jerusalém. E depois de estabelecer seus princípios gerais para governar as nações, ele as aplicou ao seu próprio povo. Veja o versículo 11, como esses princípios gerais agora são aplicados ao próprio povo. Versículo 11. Eis que eu estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Observe a palavra usada aqui para forjando o mal. Essa palavra forjando aqui é a mesma palavra que aparece no versículo 2. Versículo 2. No caso, no início do capítulo 18 aqui, quando fala que Deus, ele fazia o vaso ali. Versículo 4, na verdade, como o vaso que o oleiro fazia de barro, ele chegou na mão, tu não fazia dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. A mesma palavra aparece aqui no versículo 11. Ou seja, a ideia é, assim como o oleiro prepara o vaso, Deus prepara o juízo contra Judá. Deixa eu ser mais claro. Da mesma forma como o oleiro estava forjando, ou uma outra tradução seria preparando, moldando ali, executando o seu plano com relação àquele vaso, Deus está forjando, Deus está preparando um plano contra o seu povo. Novamente a imagem do oleiro irado fica muito clara aqui. É essa a ideia. Meus irmãos, apenas o arrependimento de pecados, individual e também nacional, pode fazer com que
a ira do Senhor nosso Deus seja desviada. Veja o que foi que aconteceu na sequência. A ideia aqui de perseguição a Jeremias, ela retorna nesse capítulo. Dada a escolha entre se arrepender ou perecer, meus irmãos, esperava-se o quê? Que o povo se arrependesse. Mas infelizmente, de novo, a mensagem de Deus pelo seu profeta, dada ao povo pelo seu profeta, é rejeitada. Versículo 12. Não há esperança, eles responderam, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Sabe o que vem à mente aqui? Agindo como crianças pequenas. O povo aqui age como crianças pequenas, que têm a sua própria programação. Vocês que têm filhos pequenos, assim como eu, sabem muito bem como é isso. E quem já passou dessa fase também, sabe como é que é lidar com isso. A gente dá uma ordem, a gente diz uma coisa, a gente tem um planejamento, tem um projeto, e a criança tem os delas. Na cabeça delas, não, eu vou seguir por aqui, eu vou fazer isso. Seja, você tem ali o plano preparado para o culto doméstico, naquele horário, naquele momento, e a criança tem um plano de brincar. O plano agora é brincar, não é para fazer o culto doméstico. Tem outros planos. Não seguirei ou não seguiremos por esse caminho, papai, mamãe. Sim, a semelhança de crianças rebeldes, pecadoras, que todas são, tá? Sabe muito bem disso. O povo age assim também. Eles tinham a própria programação deles, os seus próprios planos. E uma vez firmados seus planos, havia pouca esperança ou nenhuma esperança de fazê-los submeter à vontade de Deus. O motivo, meus irmãos, pelo qual o povo de Deus era tão teimoso, era que eles haviam se esquecido do Senhor Deus. Eles tinham uma espécie de, por assim dizer, amnésia nacional. Veja o versículo 13, parte A. Nunca se ouviu nada parecido. Perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. E a parte A do versículo 14. Como agora o Senhor vai usar ilustrações aqui de aberrações da natureza. Versículo 14 como um todo. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Claro que não. Ele está falando de fenômenos ali que não poderiam acontecer de forma contrária ao que ele estava descrevendo. Mas o povo conseguia fazer algo antinatural. Não ouvir o seu Criador, não submeter à vontade de seu Pai, não atender a sua voz. Versículo 15. Contudo, todos o meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. Aqui o profeta ele retoma dois dos seus temas favoritos, meus irmãos. Anteriormente, lá no capítulo 2, versículo 32, o profeta havia comparado Israel a uma noiva que se esquece dos seus ornamentos de casamento. E você sabe muito bem, isso é algo impensável. Uma mulher está se preparando para se casar, e isso fica muito claro no texto, e você sabe muito bem, se casaram por própria experiência, não fazem isso, não acontece isso. Contudo, o povo esqueceu do amor de Deus por ele. Mas também, o profeta já tinha falado sobre o povo estar numa encruzilhada, numa bifurcação. Lá no capítulo 6, versículo 16, bem como no capítulo 12, versículo 5. No lugar de voltar para as veredas antigas, para obedecer à vontade do Senhor, eles queriam andar pelos seus próprios caminhos. Pegaram um atalho, deixaram o caminho de Deus e estavam agora, por causa da sua idolatria, derrapando por esse caminho. Jeremias ele fica chocado com o comportamento do povo e diz no versículo 13, parte B: coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Esses versículos eles trazem uma fortíssima advertência para quem foi criado na igreja e se afastou do Senhor. Outrora, o indivíduo era um cristão. Outrora, lia a Bíblia e orava. Outrora, agia como um seguidor de Cristo, recebeu os sacramentos, no mínimo o batismo. E agora,
vive como se tivesse uma amnésia espiritual. Esqueceu-se de Deus. A palavra de Deus alerta para que tais pessoas acordem. Vocês que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, se encontram como membros da igreja, não se afastaram do Senhor, pela graça de Deus, sejam advertidos quanto a isso também, para jamais assim procederem. Jamais se esqueçam do Senhor nosso Deus. Jamais se esqueçam as suas promessas. Jamais se esqueçam a sua palavra. Jamais se esqueçam de ouvir a sua voz. Jamais tomem um caminho que seja diferente das veredas antigas. Para Jerusalém, a essa altura aqui, está ficando tarde demais. A amnésia deles logo se transformou em hostilidade. Versículo 18, veja. Então disseram: vinde, forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Ora, aqueles que se esquecem de Deus já estão evidenciando isso que eu vou dizer agora e vão manifestar ainda mais vividamente ódio contra Deus e contra tudo que esteja relacionado a Deus. Eles rejeitaram a mensagem de Deus e eles fizeram isso como, meus irmãos? Qual foi a demonstração aqui? Isso é exemplificado na rejeição ao mensageiro. Eles rejeitaram o mensageiro, eles atacaram o mensageiro. Os líderes criaram outra conspiração, tentaram calar Jeremias. O texto diz: outros sacerdotes podem ensinar a lei. Basicamente está sendo dito aqui. Outros homens sábios podem dar bons conselhos. Outros profetas podem pronunciar a palavra do Senhor. Mas não temos ali, Jeremias não tem utilidade para nós. Há uma rejeição a que o profeta diz, a mensagem ali do profeta. Veja como o texto vai dizer que eles até mesmo usariam a sua língua contra o profeta. Versículo 18, observe novamente: firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Os comentaristas, quando estão falando sobre essa parte final aqui do texto do capítulo 18, normalmente dizem o seguinte, alguns deles pelo menos, que o projeto aqui, o plano daqueles homens era primariamente acabar com a reputação de Jeremias. Há um ataque aqui feito de maneira vocal mesmo, através da língua, através das palavras. Mas não deve ser perdido de vista que sim, em última instância, caminhando assim para cada vez mais ódio, hostilidade ao profeta, havia também planos, como nós já vimos anteriormente, antes do capítulo 18, planos também de tirar a própria vida do profeta. Você entende isso, entende? Primeiro você tenta acabar com a reputação, se o mensageiro não se calar, continuar pregando, tem que matar. Te lembra alguma coisa? Não foi o que fizeram com o nosso Salvador? Com o Rei da Glória? Vamos tentar acabar com esse homem. Vamos feri-lo com a língua. Vamos destruí-lo. Vamos tentar impugnar a ele algum tipo de pecha, de pecado, de acusá-lo de alguma... Foi possível? Não. Vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Só dava para esse homem se matar ele. Forjaram os seus projetos. Irmãos, que maravilha é isso. Forjaram os seus projetos contra o ungido de Deus, mas estavam exatamente cumprindo os planos de Deus. Por meio dos planos malignos dos homens, Deus executou a sua vontade como grande oleiro, usando a própria ação daqueles homens contra o seu ungido, contra o seu filho. Sem dúvida, aponta para a pessoa de Cristo, para a sua obra de maneira principal aqui. Mas também há aplicações relacionadas a como os mensageiros fiéis do Evangelho, da Palavra de Deus, são perseguidos. E você sabe muito bem, você tem ouvido sobre isso em Jeremias. Essa é uma das verdades que ecoa durante o livro.
A rejeição à mensagem leva, por vezes, à rejeição do mensageiro, confundindo como se o mensageiro que estivesse portando a mensagem fosse o responsável pela mensagem, no sentido de que a mensagem vem dele. Não, ele é só o canal, é só um instrumento. O ódio que é manifesto contra o mensageiro, na verdade, é um ódio contra aquele que o enviou. E como não tem como não é possível você matar Deus, matemos os seus mensageiros, destruamos os seus profetas. Normalmente, a ação é pela língua. Pela língua. E isso vai minando, irmãos, a autoridade, o testemunho de um pregador fiel. Pechas e mais pechas são lançadas. E assim, tentando acabar e destruir com o seu ministério. Precisamos matá-lo, senão ele não vai parar. Versículos 19 e 20 ainda. Veja como mesmo o profeta tendo feito bem para o povo, anunciando a mensagem, orando por eles, eles pagaram com o mal. Versículos 19 e 20. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se-á mal por bem? Pois abriram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Embora Jeremias ele orasse pelos seus inimigos frequentemente, a resposta deles foi cavar uma cova para capturá-lo. O que acontece àqueles que rejeitam a mensagem de Deus e atacam o seu mensageiro, meus irmãos? O que acontece com eles? Primeiro eu quero ressaltar algo importante aqui, antes de responder essa pergunta. Um homem que Deus levanta para anunciar a sua palavra, uma das suas características presentes na sua vida é amar o povo, mesmo quando ele enfrenta hostilidade, seja nesse nível aqui ou menor. Porque em alguma medida sempre a mensagem terá que lidar com oposição, no ambiente local e fora do ambiente local, onde ela é pregada. Sempre. Lembra do último sermão que eu falei sobre o dever do pastor orar com as ovelhas e pelas ovelhas? Não sei se que eu citei, não lembro agora se foi o Owen ou se foi o William Perkins, um dos dois que fala sobre isso, dizendo que uma das maneiras de o pastor, ele nutrir cada vez mais amor pelas ovelhas é orando por elas. Orando por elas. Mas eu pergunto a vocês, o que acontece àqueles que rejeitam a mensagem de Deus e atacam o seu mensageiro? O que acontece? À luz de tudo que o texto está dizendo aqui. Versículos 16 e 17, observe. Volte um pouco novamente agora. Eles são apenas argila e Deus tem o direito de fazer o que quiser com eles. Para fazerem da tua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Deus iria expulsá-los, e demonstrando assim a maldição sobre eles, não tendo seu rosto virado para eles, mas contra eles, as costas viradas para eles. E Jerusalém recebeu os terríveis juízos, pelos quais Jeremias orou nos versículos 21 e 22, observe, 21 e 22. Por isso entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos, que os seus homens sejam mortos, e os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito de que vem de suas casas, quando repentinamente trouxeres invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem, e esconderam armadilhas para os meus pés. Todas essas coisas aconteceram quando os babilônios atacaram Judá. Um grito subiu das casas de Jerusalém na súbita invasão. As crianças ficaram com fome, as esposas tornaram-se viúvas, os homens foram mortos e os jovens também morreram na batalha. Tudo isso aconteceu. E aí você pode se perguntar de novo, acho que era para estar claro para você já, mas talvez alguém ainda pergunte, mas pastor,
É certo Jeremias pedir essas coisas, orar dessa maneira, categoricamente clamando a Deus pelo seu juízo contra o povo? Versículo 23. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apagues diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti, age contra eles na hora da tua ira. Você precisa entender que quando o profeta ora aqui, ele está orando de acordo com a vontade de Deus. E o que ele está fazendo aqui não é uma mera expressão de vingança pessoal, mas é Deus vingando o seu próprio nome. É isso que uma oração imprecatória é, irmãos. Eu sei que há uma linha tênue, e o nosso coração enganoso pode muito bem se inclinar para nós orarmos com o desejo de destruição contra os inimigos por causa de uma vingança pessoal. Um sentimento que horrível no coração. Não é assim que a oração imprecatória é em sua natureza. Ela é uma oração que se coloca debaixo da soberania divina, reconhece o seu senhorio, reconhece que Deus é o juiz justo que julga todas as coisas, e que Ele fará justiça, e que Ele julgará as coisas por causa da sua própria santidade, vindicando a glória do seu nome para o seu próprio louvor. Então a resposta é clara. Deus tem o direito de fazer todas as coisas pelas quais o profeta clamou, todas. Ele tem o direito de pagar o mal com o mal. Como assim, pastor? Ora, lembre de Isaías 45, texto lido também na Santa Convocação, e a ideia está presente aqui em Jeremias também 18, e ela perpassa o livro também. Qual é a ideia? Há uma palavra usada no hebraico que ela aparece tanto para a maldade do povo. O povo praticou perversidade, o povo praticou maldade, o povo andou de maneira má contra Deus, e aí Deus responde a eles dizendo o seguinte: eu trarei o mal sobre vós, que via de regra traduzida como desastre, juízo, as consequências. Qual é a ideia então? Vocês praticaram mal contra mim, eu trarei o mal sobre vós. O mal que praticaram contra Deus foi um mal moral de fato, desobediência, iniquidade, rebeldia à sua vontade. Deus trará o mal no sentido de punição. Não é mal no sentido de que Deus vai agir de maneira maléfica, iníqua. O santo de Israel não pode agir assim. Mas trará o mal no sentido de juízo, consequências do pecado praticado. Ele tem o direito, meus irmãos, de expor os seus inimigos à espada. Tem o direito de deixá-los cair nas suas próprias armadilhas, nos projetos que forjam do seu coração pecaminoso, iníquo. Eles caem nas próprias armadilhas. Ele não é obrigado a perdoar aqueles que conspiram contra ele e permanecem em seus pecados, não se arrependendo. Ele não é obrigado a perdoar quem vive em seus pecados. Afinal, ele é o oleiro. Jeremias 18 deve infligir um temor sagrado no coração de todo mortal. Eu espero que nessa manhã você esteja sendo conduzido a esse temor pela palavra de Deus. Nós somos apenas uma massa de barro, girando, girando e girando no torno do oleiro. O Deus que criou você e a mim, Ele pode nos destruir sem aviso prévio. Qualquer oleiro esmagaria um vaso, meus irmãos, num segundo, se ele encontrasse o menor defeito naquela obra. Esmagaria. Há algum defeito na sua vida? Existe alguma atitude pecaminosa em você? Alguma má ação? Há algum tipo de defeito, alguma coisa presente em você que não deveria estar ali? Que vai contra a vontade do oleiro? O que você merece? O que eu mereço?
No entanto, antes que ele vire as costas para sempre, como diz a palavra de Deus, no tempo da ira dele, como diz Jeremias no versículo 23, ele dá uma oportunidade. Ele dá uma oportunidade para que clamemos a Ele por sua misericórdia, supliquemos pelo perdão de pecados por meio de Cristo. Quero lembrar você o que diz o Salmo 103, versos 13 e 14. Ouça, Salmo 103, versos 13 e 14. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Deus sabe do que você é formado, sabe que você é formado do pó. Ele mesmo fez. Mas diz o salmista, e Jeremias anuncia isso daqui também: se houver arrependimento, confissão de pecados, se voltar para Cristo, certamente Deus perdoa. Ele tem compaixão dos que o temem. Meus irmãos, a razão principal pela qual Deus levou Jeremias à casa do oleiro, como vocês bem ouviram, era advertir acerca do juízo. Essa é a mensagem central aqui, principal desse texto. Não esqueça. Mas há a imagem do oleiro e do barro, ou há nessa imagem também consolo. Ora, se Deus é o oleiro, então Ele pode fazer algo a partir da massa de barro, de uma massa que não parece muito promissora. Isso também faz parte da sua soberania. Ele usar essa massa de barro para a sua glória, evidenciando a sua misericórdia sobre o vaso, sobre a massa. Eugene Peterson diz o seguinte sobre isso, esse autor, Eugene Peterson: ninguém nunca conseguiu fazer um pote de barro que seja apenas um pote de barro. Cada pote também é uma forma de arte. A arte da cerâmica está sempre mudando sua forma à medida que os oleiros encontram novas proporções, diferentes maneiras de moldar os potes em combinações agradáveis de curvas. Não há cerâmica que, além de útil, não mostre evidências de beleza. A cerâmica é artisticamente moldada, projetada, pintada, esmaltada, queimada. É um dos itens mais funcionais da vida. Também é um dos mais belos. Útil e belo. Funcionalmente necessário e artisticamente elegante ao mesmo tempo. Sem um pensamento de que os dois elementos poderiam ser separados. Utilidade e beleza são características dos vasos que Deus faz para a sua glória. Sim, é necessário um artista que seja paciente para fazer um pote, um vaso que seja tanto útil quanto belo. É preciso o tipo de oleiro que Jeremias observou. Um oleiro que se recusa a desistir do seu trabalho. Quando viu um defeito no barro, ele não jogou o fora. Você viu isso? Não, ele amassou, mas fez ele novamente, trabalhou novamente nele, para transformá-lo em uma outra coisa. Há um autor que diz o seguinte sobre isso, sobre esse vaso. Ele diz assim: um memorial da paciência, esses vasos que Deus está trabalhando, no caso nós que estamos em Cristo, um memorial da paciência e da longanimidade do oleiro, de seu uso cuidadoso do material e do seu poder de restaurar a perda e fazer algo do insucesso e da decepção. Meus irmãos, o mesmo pode ser dito acerca do povo de Deus, naqueles dias e nos dias de hoje. Embora tivessem ficado oprimidos por um tempo, como Jeremias profetizou, Deus os refez, transformando-os num belo reino. O mesmo pode ser dito, eu repito, acerca de você. Nós entramos neste mundo como tantos potes de barro. Nossas vidas, a sua vida é marcada por manchas, impurezas, por vezes não demonstrando utilidade, muito menos beleza. Assim como o barro, não somos tão fáceis de se trabalhar. Precisamos ser criados novamente. Na verdade, essa imagem aqui geral para todo aquele que não nasceu de novo é exatamente o que o Espírito Santo faz. Concede vida a pecadores que se arrependem dos seus pecados.
e os torna em vasos úteis e belos. Se você conhece a Cristo aqui nessa manhã, então você, ouça isso com atenção, você é um memorial da paciência e da longanimidade de Deus, do seu uso cuidadoso do material e do seu poder para fazer de uma massa ruim, podre, algo útil e belo. A sua própria vida é esse memorial em Cristo. A pergunta é: você está feliz com a forma que Deus está moldando sua vida? Está feliz? Muitas vezes o Senhor faz de nós algo que nós não temos em mente. Passamos por decepções amorosas, enfrentamos doenças em nosso corpo, desanimamos em nosso trabalho e até mesmo chegamos ao desespero muitas vezes em nosso lar, em nossa família. Por uma razão ou outra, frequentemente ficamos infelizes com a forma que a nossa vida está tomando. Não foram esses planos que eu tracei. Não foi isso que eu imaginei quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, que seria a minha vida. Não foi. E muito provavelmente, se você estivesse atrás do torno do oleiro, você se daria um formato diferente, não é verdade? Então, nesse caso, você assumiria a posição do oleiro? Você quer destroná-lo? Tirá-lo ali do seu lugar que está assentado junto ao torno? É esse o desejo? Porque é isso que você demonstra quando você demonstra falta de contentamento com a forma que Deus está trabalhando na sua vida, lidando. Você não é o oleiro. Você é apenas barro, assim como eu. E a coisa certa para o barro fazer é confiar no oleiro e entregar-se às suas hábeis mãos muito mais cuidadosas do que qualquer cirurgião, mãos muito mais hábeis, muito mais delicadas, muito mais amorosas do que qualquer médico numa sala de cirurgia. O reformador Zwinglio certa vez escreveu a um amigo: eu imploro a Cristo por essa única coisa, que Ele me capacite a suportar todas as coisas com coragem, e que Ele me quebre como um vaso de oleiro, ou me faça forte, como lhe aprouver. A pergunta é: você está disposto a confiar no oleiro? Crê que Ele sabe mais do que você? Projeta melhor, molda melhor, decora melhor? Ora, se você deu o seu coração a Deus, você pode confiar nele para transformá-lo em algo útil e bom e belo. Se isso parece difícil de acreditar, é porque ele não está ainda perto de acabar. Deus dedica tempo para trabalhar, meus irmãos, em cada parte das nossas vidas que está desalinhada, que está assim irregular, e Ele vai moldando isso. Talvez, e na verdade isso acontece, Ele precisa esmagar algumas partes e refazê-las do zero novamente. Alguns que já vivem diante do Senhor há algum tempo sabem muito bem disso. Essa sensação de Deus nos tratar às vezes como realmente esmagando algo, tirando algo, destruindo algo para refazer. Você confiará realmente nele? Sabendo que ele faz o que é melhor? Eu concluo com a citação de um hino antigo. Um hino sobre o barro disposto. O tipo de barro que permanece no torno para ser moldado nas mãos do oleiro. Diz assim: faça o teu querer, Senhor, faça o teu querer. Tu és o oleiro, eu sou o barro. Molde-me e me faça de acordo com a sua vontade. Enquanto eu espero, rendido e quieto, faça o teu querer, Senhor, faça o teu querer. Mantenha sobre o meu ser
o domínio absoluto. Preencha-me com teu Espírito, até que todos vejam Cristo somente, sempre morando em mim. Como um grande oleiro soberano, que remodela os seus vasos de barro com as próprias mãos, Yahvé, meus irmãos, executa os seus planos na vida do seu povo e em todas as nações da terra. Sabe qual é o objetivo? Essa é a mais maravilhosa das verdades. Para que o vejamos face a face. E só poderemos ver face a face o nosso oleiro quando nós formos vasos moldados à semelhança e à imagem de Cristo. Quando você e eu formos assim, chegarmos a esse ponto, aí sim, o oleiro terminará a sua obra. Enquanto isso, descanse nele, confie em suas mãos, que tem trabalhado em sua vida. Que Deus abençoe. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, grande oleiro soberano. A ti, Senhor, seja a glória, o poder, a honra e o louvor. Somente a ti, Senhor, Deus que domina todas as coisas, que assim executa os seus planos, que frustra os planos dos ímpios e até mesmo demonstra a tua sabedoria e a tua providência em guiar todas as coisas para a tua glória. Oh Deus, abençoa o teu povo com o entendimento da tua palavra, com a luz do teu evangelho, que haja descanso na pessoa de Cristo, sabendo, ó Deus, que nós somos sim vasos de barro, que somos criaturas dependentes de ti, e que isso nos humilhe, Senhor, e nos conduza a um maior temor e reverência ao Senhor, mas também que nós confiemos em ti, descansando no teu cuidado, nas tuas boas mãos, que tem assim guiado nossas vidas. Nos conduz, ó Deus, a sermos cada vez mais trabalhados e conformados à imagem de Cristo e à sua semelhança. Oramos em nome dele, do Senhor, do Redentor Jesus Cristo. Amém.